Olá pessoal, namastê a todos, muita paz, muita luz. É com grande alegria que nós estamos aqui hoje para mais um encontro com o professor Laércio pela Rádio Mundial. É com muito carinho que nós agradecemos a direção da Rádio Mundial por essa oportunidade de estarmos aqui com todos vocês. Bom, iniciando então as nossas perguntas do dia, atendendo aos nossos ouvintes, vamos então à primeira pergunta do dia. Muito bem. Professor, qual a sua consideração sobre os signos? O que pensa a respeito dos signos e a sua importância com a data e hora de nascimento da pessoa? As tendências da personalidade do indivíduo estariam mesmo ligadas às energias dos astros? E o céu, no momento de seu nascimento, já seria previamente pensado, antes do encarne, essa junção de bagagens kármicas mais signo da pessoa? Então vamos lá. A primeira coisa importante que nós devemos entender é que vamos pensar na relação dos astros com a nossa vida na Terra. Em primeiro lugar, vamos pensar no astro mais importante, que é o Sol. Todos os antigos, desde a época que a astrologia foi criada, a astrologia praticamente foi criada em 150 a.C., né? E todos os antigos sabiam que sem o Sol, por isso que muitas das tribos primitivas eram adoradores do Sol, consideravam o Sol como um Deus, o Deus Sol. Porque todos sabem que sem o Sol não há vida na Terra, né? Então dizer que o Sol não influencia nossas vidas na Terra seria muita ignorância, tá? O Sol, por exemplo, as plantas, por exemplo, se não existir o Sol, a energia do Sol, a luz do Sol, a radiação do Sol que chega até a Terra, as plantas não existiriam. As plantas precisam fazer fotossíntese, elas precisam da luz do Sol para poder existir, as plantas verdes, né, que fazem fotossíntese. E é sabido, por exemplo, que a Lua, né, ela tem uma influência no nosso sistema endócrino, no nosso sistema hormonal muito intenso. Inclusive, muitas pesquisas científicas mostram que o ciclo menstrual da mulher tem muito a ver com os movimentos e as fases da Lua, tá? Então, isso mostra uma influência estrutural muito grande. E a gente sabe, por exemplo, que no caso da mulher, todas as vezes que você tem uma menstruação, você tem uma mudança de humor muito grande na mulher, né? Então, influencia a personalidade, influencia o estado, influencia uma série de coisas. Isso para mostrar as reações mais intensas de astros que estão muito próximos de nós. Claro que a influência dos planetas, das estruturações, quanto mais distantes eles vão estando, a sua influência se torna menor. Mas as vibrações e as radiações que ele emite, um conjunto disso tudo, cria, né, como se diz, uma ordem natural de tudo que flui na Terra, de tudo que acontece na Terra. Então, sem dúvida nenhuma, nós estaríamos dentro deste processo de influência dos astros. Tá ok? É uma influência vibratória, energética, que às vezes em níveis que ainda a física e a ciência não conhecem essas radiações, essas influências. Tá? Seria mais uma energia diferente que teria que ser descoberta pelos cientistas muito lá na frente ainda. E os antigos, devido às suas questões espirituais, às suas conexões com inteligências mais avançadas, puderam receber essa informação de que todas as estruturas, tudo como está no céu, influencia de como está aqui embaixo. Bom, agora eu vou fazer a consideração sobre os signos. Aí é que a coisa pega. Aí no caso do Laércio, no caso de muitos astrônomos modernos, nós achamos como está hoje o signo das pessoas, como está a astrologia hoje, um desastre total. Por quê? Quando a astrologia foi feita, quando na verdade o calendário astronômico foi feito em exatamente 150 anos de Cristo aproximadamente, por um astrônomo grego, né? E, naquela época, ele foi criar o primeiro calendário astronômico e astrológico da época. E, então, ele diz o seguinte, você pode escolher qualquer marco, né? Então, no dia 21 de março, né, quando o Sol estava entrando no primeiro grau do signo de Áries, então, era o primeiro dia do ano astronômico, astrológico, para aquele calendário marcado. E demorando praticamente uns 30 dias para ele correr 30 graus, aí entrava no outro signo e assim por diante. Então o Sol é o grande astro que vai marcar
lua cheia, qual é o teu signo. Você nasce neste período de 30 dias, que o Sol está em cima daquele signo, então você é considerado, o seu signo é de Áries, o seu signo é de Leão, o seu signo é de Peixes, e assim por diante, ok? Tá bom? Muito bem, até aí tudo bem, não tem problema nenhum. A esfera celeste foi dividida em 12 partes de 30 graus cada uma, ok? Tem uma falha matemática que a gente já vai dizer. E os espaços, aí considerados esses espaços astronômicos em graus no céu. Só que tem um problema muito sério. Existe um movimento no eixo da Terra, o eixo de inclinação da Terra que é inclinado, ele faz uma precessão, ele faz este movimento no céu, um movimento de precessão dos equinócios. E para fazer uma órbita completa, uma precessão completa, quer dizer, dá em torno de 25.600 anos, uma coisa assim. Então significa que cada 2.000 e tantos anos, o eixo precessa 30 graus. E essa precessão é o contrário do movimento do signo dos zodíacos, que vai, vamos dizer assim, no sentido dos ponteiros do relógio, se a gente colocar o signo dessa forma. Então significa o seguinte, pessoal, hoje, se você chegar exatamente no dia 21 de março e for olhar o Sol no céu, o Sol não está entrando no primeiro grau do signo de Áries. Muito pelo contrário, ele precessou, ao contrário, ele está entrando no primeiro grau do signo de Peixes. E agora? E os astrólogos modernos não fizeram essa correção, simplesmente eles falam aí, né? E não fazem uma astrologia olhada para o céu, marcando a posição exata dos astros no céu. Eu, como astrônomo, eu fico louco com isso. Eu, como físico, eu fico doido com isso. Então eles pegam o computador, sentam no computador, fazem as continhas lá para você, nem olha para o céu, o astrólogo moderno nem sabe o que é céu. E faz essa balela toda, chega assim para você, olha, a Lua está em Aquário, olha, Marte está em Peixes, e essas influências dessas posições vão dar essa personalidade, dar essas características. Eu choro, porque a hora que você vai olhar a posição exata no céu do dia do seu nascimento, não tem nada a ver com essas coordenadas que aquele cara está falando. Eu fico louco com isso. Isso me irrita muito como cientista, como físico e como esotérico também. Então, por que não fazer uma astrologia moderna com a posição exata dos astros no céu? Aí que vem aquela velha história. Os astrólogos falam, mas Laércio, esse é o arquetipal, é apenas um arquétipo. O signo é um arquétipo, porque na verdade, né, é psicológico, você está entendendo? Então, hoje em dia, se a gente mudasse o signo das pessoas, as pessoas iam sentir muito, porque já estão acostumadas com o seu signo e tal, há milhares de anos. Falaram, poxa, não vem com essa história, porque isso para mim é uma balela do cacete. Os indianos fazem astrologia olhando para o céu e medindo a posição exata do céu. E por que os astrólogos ocidentais não podem fazer? Vai mudar uma grande coisa, mudar o signo das pessoas. Mas eu sei que eu sou leão, eu sei. Pô, muda, você vai ver que você vai começar a sintonizar com o outro. Então, essa é a minha crítica profunda com a astrologia moderna de hoje. Mas eu não estou dizendo aqui que os astros não influenciam. Ok? Eu estou criticando a forma como a astrologia moderna é feita, sentada no computador, ninguém olha para o céu, ninguém sabe o que está acontecendo lá. E se olhasse para as tabelas astronômicas modernas, ia ter uma série de problemas. Por que ia ter uma série de problemas? Porque os astros, presta bem atenção, o planeta Marte e os outros planetas, eles não andam no céu bonitinho no movimento uniforme. Às vezes Marte, num determinado momento, ele acelera no céu, outro ele freia. Significa que ele fica mais de 30 dias num signo. Marte às vezes fica 35 dias num signo e fica 20, 30, 25 no outro. Por isso que os astrônomos colocaram um 13º signo aí, porque o Sol passa em cima de uma outra carga, você está entendendo? Não é 12 dias, 12 graus bonitinho, 30 graus por mês e tal. Os planetas atrasam porque as órbitas são elípticas, é um problema muito confuso. E se você fizesse uma astrologia séria, você ia ver que o Sol também, devido à Terra ser elíptica ao redor do Sol, o eixo inclinado, você vai ter, o Sol fica mais tempo numa casa zodiacal
do que deveria ficar 30 dias apenas. Tá ok? Porque o ano tem 365 dias. Não tem 360, que é uma conta exata para a graduação. Tudo isso gera problemas. Então, essa parte eu não concordo com a astrologia, tá bom? Segunda pergunta do dia, essa me dói o coração, de uma forma que vocês não imaginam. Professor, a Terra é plana? Vi falar que terá uma palestra gratuita, dia 30/6, sobre esse tema. Vai ter. E eu quero que vocês assistam. Para você ver que nível a imbecilidade humana chegou, sabe? Para falar essas coisas. Eu sou um cientista, eu sou um astrofísico, essa é a minha área, eu sou um astrônomo, então eu vou apresentar todos os dados. Nós vamos pegar esse dado que esse pessoal está colocando aí na internet. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso. Eu não sei quem que é o primeiro idiota que sentou e achou que a Terra era plana e eu vou colocar que a Terra é plana. E vou ter um monte de seguidor ainda que a Terra é plana. Aquele mesmo modelo da Terra Oca, tá? Que eu vou falar no seminário especial também, né? Sobre a Gata e os mundos intraterrenos. Nós vamos discutir essa questão da Terra Oca. Ok? Então é muito importante que todos vocês saibam que tem que unir ciência e espiritualidade. Não pode um indivíduo fala uma coisa, fala outra, e você vai atrás, que nem bobinho, achando que ele está com a razão, e todo mundo está errado, né? Todo o planeta está errado. Só meia dúzia está certo, né? Ok? Então nós vamos tentar discutir de uma forma clara, simples, vamos derrubar esse véu. E eu vou ensinar vocês a fazerem ciência e espiritualidade de uma forma diferente. E não fazer espiritualidade de uma forma tosca, tola, fanática, idiota. Tem que ser inteligente para fazer espiritualidade. Espiritualidade não é uma coisa simplesmente de fanatismo. Né? Tem que ter uma certa ciência para fazer espiritualidade. Não pode se fazer espiritualidade simplesmente achismo, porque eu acho. Ok? Então é isso. Bem, pessoal, vou dar uns recadinhos para vocês aqui. Quero convidar vocês para no dia 15, 16 e 17 agora de junho, o feriado de Corpus Christi. Nós vamos estar em São Tomé das Letras, em nosso campus avançado, com um tema especial, a ação dos extraterrestres em nosso planeta. Então é um encontro ufológico muito especial, onde nós teremos vigília ufológica, nós teremos meditações, nós teremos práticas de tai chi, práticas de yoga, palestras, bate-papo comigo. Então nós vamos ter uma atividade bastante intensa em cima desse tema especial, ok? E no dia 24 de junho, que eu falei para vocês agora, nós vamos fazer um seminário especial, que é sábado às 16 horas, com o tema Agartha e os mundos intraterrenos, ok? Então, acesse o nosso site aí, tá? Que é www.laerciofonseca.com.br, para que você possa participar com a gente deste encontro, ok? Então, vamos continuar a responder as perguntas dos nossos ouvintes. Professor, o senhor poderia falar mais um pouco sobre radiestesia? O que é a energia radiestésica? É possível se proteger de ataques vibracionais e realizar trabalhos de cura utilizando gráficos radiônicos? Então vamos bem. Primeiro vamos entender o que vem a ser a energia radiônica. Então, veja bem, todos os elementos que existem na natureza, a terra, as plantas, né, as rochas, todos esses elementos emitem energia. Tá? Emitem energia. E vários tipos de energia. Emitem ondas eletromagnéticas. Né? A própria física está aí para explicar a radiação de corpo negro, né? Que todo corpo em equilíbrio térmico sempre está trocando energia com o meio ambiente. Ok? Mas a energia radiônica é um outro nível de energia que a ciência não descobriu ainda, que os corpos emitem. Eu vou dar um exemplo disso. Se você deitar na sua cama à noite e apagar todas as luzes do teu quarto, deixar um breu total, uma escuridão total, quando você sair do corpo em projeção astral, e tiver o olho do espírito aberto, você vai ver tudo claro, tudo brilhando, e uma luz que vem de todas as direções, não tem um ponto específico de luz. Então isso significa o quê? Que o terceiro olho está sensível a uma radiação que os átomos emitem, que as paredes, os objetos emitem. Tá, ok? E essa radiação que o espírito capta através do terceiro olho, nós poderíamos chamar de radiação radiônica.
Então nós temos vários níveis de radiação radiônica. Nós temos a Terra, o planeta Terra emite uma radiação chamada radiação telúrica. Nós chamamos de telurismo, uma radiação radiônica telúrica, ok? Os objetos, tá? Então vamos imaginar que você tem uma estátua muito antiga na sua casa, um quadro muito antigo. Muita gente olhou e aquele ambiente, né, as pessoas sofreram, todas as vibrações psíquicas das pessoas, elas acabam impregnando os objetos, impregnando a parede, impregnando. Então por isso que um sensitivo, quando ele entra numa casa, ele capta essas vibrações radiônicas, ele capta essas informações radiônicas, tá ok? Então essas energias nós captamos e o sensitivo sente até imagens de pessoas que foram assassinadas, imagem de tortura, porque aquilo está emitindo aquela informação, ela tem uma informação, essa radiação também, e o sensitivo capta essa informação. Então, por exemplo, eu entro numa casa, né? Eu chego assim, casas antigas, eu falo, vejo um quadro, vejo um vaso, eu falo para a pessoa, pode jogar fora esse vaso, pode jogar fora esse quadro. Porque ele está tão impregnado com energias negativas, com uma irradiação negativa, que prejudica quem está naquela casa. Por isso eu não gosto de coisas antigas. Eu não gosto. Imagina aquele cara, você vai no museu japonês, o chinês, os caras têm aquela espada de samurai de 500 anos. Cara, eu não quero nem passar perto daquele negócio lá. Certo? Por quê? Porque aquilo tem uma energia, quantas pessoas aquela espada não matou, quanta guerra aquela espada não participou, quanto sofrimento da humanidade. Então essas questões de armas é uma coisa complicada. E quando você tem aqueles trajes samurai, aqueles trajes de guerra, né, dos soldados antigos, e você tem no museu exposto, aquilo tem uma energia muito densa, uma energia muito violenta, cara. E o ser humano não sabe como limpar essa energia e deixar a sua exposição. Então ela tem uma vibração profundamente negativa, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência de que os objetos realmente emitem uma radiação. Ok? Muito bem. E essa radiação influencia de diversas maneiras o ser humano. Então, o que são, né? Então, para você proteger-se desses ataques vibracionais, você tem que conhecer. Você tem que saber o ambiente, limpar o ambiente, pintar uma casa, tirar a radiação, a energia antiga daquela casa, fazer uma limpeza total, fazer um benzimento. Tudo tem que ser feito para limpar o ambiente. Isso é possível através de práticas radiônicas. Tudo isso são práticas radiônicas. Ok? Curas à distância, com gráficos. O que é um gráfico radiônico? Um gráfico radiônico é uma forma que você encontra de potencializar e focar a sua intenção, sabe? Então, vamos supor que eu quero mandar uma energia de cura para uma pessoa. Então, eu construo um gráfico, boto a foto da pessoa, fico ali e vou intensificar a minha concentração num processo de mudança energética, mudança vibracional em relação à cura a uma pessoa e até à distância. Então, esse tipo de energia que vai, esse tipo de manifestação que acontece, nós chamamos de energia radiônica. Tá? Por que radiônica? Porque vem daquela coisa dos primeiros cientistas que descobriram a emissão radioativa do rádio. Que o primeiro elemento radioativo que foi estudado pela Madame Curie, pelo casal Curie, era um elemento químico desconhecido na época e que esse elemento foi batizado por esse casal com o nome de radium, que é um nome latino antigo, tá? E por isso que a partir de então, todos os elementos que emitiam alguma coisa foram chamados de radiação. Olha que louco, né? Todo elemento que irradia, né, foi batizado com o termo radiação em relação ao elemento que chamava-se radium, que tinha uma natureza de emitir partículas do seu núcleo, e essas partículas, então, acabaram sendo chamadas de radiação. Ok? Então é isso. Bom, então vamos para a nossa última pergunta. Tá? Professor, quantas almas existem, na verdade, no plano espiritual e no plano físico, aqui nesse projeto Terra? Teoricamente seria, né, mais desencarnados do que encarnados ou mais encarnados do que desencarnados. Então vamos esclarecer isso para vocês. Tá? O nosso planeta, ele é um planeta, o projeto Terra, você tem que ver as fases dele.
cada fase, por exemplo, nós tínhamos uma quantidade de almas encarnadas na Terra e um número de desencarnados que viviam nas cidades astrais no plano espiritual. É claro que o projeto é uma pirâmide, o que significa o seguinte, que a quantidade maior de almas no projeto Terra está na parte mais densa, tanto das pessoas encarnadas como das pessoas que ficam no plano astral Terra, tá? Então, nos planos superiores da Terra, a quantidade de pessoas vai acabando, vai ficando, porque quando as pessoas já atingem um patamar de luz e um patamar de ascensão, ó, tchau e benção da Terra. Elas são transmigradas, vão trabalhar em outros orbes, vão seguir sua jornada na galáxia e no universo. Então, é claro que os planos mais densos são os planos ao qual a alma está ainda conectada e presa ao projeto de reencarnações sucessivas, tá ok? Então, você perguntou hoje. Então, hoje a coisa é mais ou menos assim, ó. Nós temos 7 bilhões de almas encarnadas na Terra. É caro, né? Para ter uma questão operacional, você vai ter o astral. O astral não vai ter 7 bilhões também, tá ok? Não vai. Não tem infraestrutura para isso lá também. Então, mais umas 4 bilhões tem. Tá? Então, por quê? Porque essa logística, né, de quem desencarna, toda uma sociedade preparando para descer, que o projeto Terra, você tem que analisar, ele é sempre fora da matéria e na matéria. Fora da matéria e na matéria. Os dois estão em andamento. As pessoas estão aprendendo e evoluindo tanto fora da matéria quanto quando estão na matéria. Tá? E existe muito trabalho do outro lado, né? Mas como você perguntou aqui, um conselho kármico, por exemplo, ele cuida de milhares de pessoas, ele não cuida de uma só. É um serviço burocrático até ali, né? Eles preparam a encarnação de muitas pessoas, estudam a encarnação dessas pessoas, e essas encarnações elas têm que acontecer em bloco, tá? Por exemplo, um cara morre, ele vai para o plano astral. Ele vai demorar muito tempo, ele vai entrar na fila da reencarnação de novo. Por quê? Não tem sentido reencarnar ele rapidamente. Por quê? Porque o aprendizado fora da matéria é tão importante quanto o aprendizado na matéria. Então, logo após a morte, essa alma ela tem que se resgatar, ela tem que acordar no astral, ela tem que entender tudo que ela passou, ela tem que aprender toda essa questão, repensar tudo que fez na Terra. Aí sim, lá na frente, e tem que esperar todos aqueles entes queridos, aquelas pessoas que habitaram com ela, que ela criou karma com ela, atáveis, aquelas pessoas para descerem novamente, encarnarem próximas, às vezes, dentro de um projeto, para elas se relacionarem ainda e resgatarem suas atividades karmas atáveis. Então, tudo isso demanda muito tempo, tudo isso demanda um projeto muito bem elaborado e organizado pelo mundo espiritual. Não é uma coisa que de uma hora para outra se decide lá. Não, tudo é muito calculado com muitos anos de antecedência, muitos anos de antecedência. Então as encarnações são pensadas, calculadas. Por isso o número de almas hoje na Terra é muito grande. É o maior número de almas que já existiu, tanto no plano físico quanto no plano astral. Tá? Agora tem um outro detalhe, porque isso aqui é muito variável, sabe? Chega gente, sai gente. Por exemplo, nós já estamos evacuando o umbral da Terra já há vários anos. Por quê? Porque muitas almas que estão no umbral da Terra, e não vai haver espaço hábil para ela reencarnar nesta fase, porque depois vai entrar a Era da Luz, e essa alma não pode permanecer na Era da Luz, porque ela não faz parte da Era da Luz, ela tem muitos karmas densos a resgatar. Então essas almas que já não terão condições de ficar aqui, elas já estão sendo agora transmigradas para outros planetas, para outros orbes na galáxia, para outros projetos planetários. Então, essa estatística de quantas almas realmente tem, ela se torna difícil. Tem que pegar naquele dia, ver quantas, e depois, um mês já mudou, daqui 3 meses já mudou, daqui 1 ano mudou para caramba tudo isso daí. Porque tudo é maleável, as coisas estão em movimento, não tem uma coisa estática. Tanto chegam almas, quanto partem almas. Tá ok? Estamos esclarecidos, pessoal? Então, eu desejo a todos muita paz, muita luz e que nossas vidas estejam sempre repletas de muita luz. Agradecendo sempre a audiência de todos vocês, à direção da Rádio Mundial por essa grande oportunidade de estarmos aqui divulgando a espiritualidade e a luz para todos. Muita paz.